Bem-vindo ao curso de formação. Eu sou o João Cirineu, sou professor de matemática. A minha profissão é professor de matemática. Antes de ser professor, eu fui também assistente técnico pedagógico, né, de matemática. Na época, lá por ano de 1990, um dia o dirigente de ensino, o senhor Maurício Dorta, ele observou que eu usava um material impresso pela Secretaria da Educação, o Experiência Matemática, tinha de quinta série, tinha sexta, sétima e oitava. E ele me convidou para substituí-lo, porque antes dele ser o dirigente, ele era o ATP de matemática. E lá eu trabalhei quase uma década, onde recebi capacitação, e todas as minhas capacitações, quando eu chegava em Assis, né, eu repassava para os meus colegas professores. Depois eu acabei sentindo saudade e voltei da aula. E onde estou dando aula, estou lecionando até o presente momento. Quero também autodescrever. Né? Eu sou calvo, sou de pele branca, tenho bigode, né, cavanhaque, a barba já um pouco grisalha, sou magro, a minha estatura é média e hoje estou vestindo aqui uma camiseta cinza. Essa videoaula, eu preparei ela serve para auxiliar o professor na sua profissão. Eu quero enfatizar a importância do letramento matemático. Lembrar que o professor, na sua aula, às vezes lá no seu dia a dia, ele é ansioso em dar resposta. Ele ama dar aula expositiva, com explicações para encontrar o resultado do problema. Eu penso que aulas expositivas, ela limita a ação do aluno em apenas a ouvir. E nem sempre todos os alunos têm uma cognição ativa. Então, por isso, os alunos acabam desistindo e não participam e não interessa na solução do problema. Eu quero aqui nessa videoaula, eu quero compartilhar um exemplo de aula praticada. Aquela aula que acontece no chão da escola. Que dá a entender, né, para quem estiver nesse curso de formação, de como conduzir uma aula, enfatizando, incentivando o aluno a pensar e escrever. Eu acredito que os alunos têm alguma ideia na hora de resolver um problema, e elas deverão ser escritas no papel e depois comunicada nos seus pequenos grupos e depois nos grandes grupos também. Mesmo que a ideia seja esquisita, ela é importante, porque através dessa ideia, o professor ele tem a ideia do aluno é uma âncora, né, para o professor começar a destrinchar aquele assunto e notar que pode ser que outros alunos tenham a mesma dúvida do que ele. E nessa aula, nesse exemplo de hoje, eu tenho o objetivo de descrever a situação problema por meio de um sistema de equações e resolver esse sistema. Primeira coisa, quando eu vou começar uma aula dessa, então eu divido a turma em grupos, deixo os grupos bem longe, para que um grupo não se comunique com o outro grupo, distribuo o material da aula, né, explico as atividades, aí escrevo na lousa o texto do problema, aguardo 10 minutos e nesse tempo eu observo. E aí eu faço alguma avaliação, algumas questões, tipo assim, há participação ativa dos alunos? Há debate de ideias no grupo? Os alunos estão registrando a solução? Se eu perceber que sim, então eu entendo que a minha aula ela está indo por um bom caminho. Então eu convido os grupos, né, a apresentar a sua solução. Cada grupo vai na lousa e apresenta a sua solução. E depois que todas as soluções estão na lousa, né, aí vem a segunda parte, que eu vou questionar cada questão. E quando a lousa estiver toda pronta com todos os questionamentos, aí é hora do aluno, todos os alunos aí, anotar e colocar tudo isso no seu caderno de bordo. Bom, vamos fazer agora, só para ficar mais claro, um exemplo prático na lousa. Primeiramente, eu começo a aula, então eu entrego o material para o meu aluno. Qual que é o material que eu vou entregar? Vou entregar cédulas. Cédulas de R$ 2 e de R$ 5. E vou colocar na lousa as atividades que o aluno tem que fazer. Então, uma atividade vai ser escrever ou desenhar as igualdades numéricas da solução do problema. E a outra atividade é escrever em cada igualdade a quantidade de cédula necessária para cada solução. E a situação, o problema que os alunos vão pensar é juntar R$ 42 com essas cédulas. Um dia que eu fiz as atividades, alguns registros que me chamou a atenção foi esse. Esse aqui, por exemplo, me chamou a atenção, esse outro, esse aqui desenhou, o aluno desenhou,
esse aqui fez um registro assim. Então, dentro do letramento matemático, qualquer aluno que demonstra o que ele está pensando, ele é protagonista para o outro aluno. Então, o aluno que não sabe vai aprender com ele. E o professor que está vendo que alguma coisa precisa ser inteirada, a partir do registro do aluno, aí o professor completa, né? Que nem aqui no caso aqui, fala que é para mostrar a igualdade. A gente tem aqui um somatório, mas está faltando aqui a igualdade, né? Poderia, com certeza tem aluno que vai escrever o que está faltando. Tipo uma escrita assim, 8 nota de 5, então 8 vezes o 5. E mais uma nota de 2, mais uma vezes 2. Então aqui eu tenho o total de nota 8 e mais 1, então dá 9. Aqui eu tenho 6 notas de 5 e mais, né, mais 6 notas de 2. Então, eu vou ter aqui 6 mais 6, 12 notas. Então, observa que a partir daquilo que o aluno escreveu, né, nós estamos aprofundando. Eu posso desequilibrar o meu aluno de novo colocando a seguinte questão. Colocar para ele, dessa solução aqui que está, eu quero saber qual que tem a soma 42 e também qual que tem a quantidade de notas de 2 igual a quantidade de nota de 5. Então eles vão voltar e olhar, né, e vão perceber que nessa daqui eu tenho 6 notas de 5 e 6 notas de 2. E posso propor para eles fazer de novo no grupo, voltar nos grupos deles, em vez de ser 42, eu colocar aqui 84. Com essas cédulas, né? Para que eles resolvam. Professores, vocês perceberam que essa aula, a minha ênfase foi no letramento. Então, nós ficamos trabalhando a escrita dos alunos, né? Levantamos questões sobre o registro do aluno. E aí essa aula, eles trabalharam bastante, porque pus 2 problemas para eles fazer. Agora, na próxima aula, o que a gente vai colocar para eles? Nós vamos fazer com que o conteúdo vá para resolver sistema de equação. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade de dinheiro grande, para que essa quantidade de dinheiro, de notas, ela vai ser uma quantidade desconhecida, tanto para a quantidade de nota de 2, como para a quantidade de nota de 5. Então, aí nós daremos entrada à resolução de sistema, né, de equação.